Pessoal, Oi, tudo bem aqui? estão vendo? Sim, estou. Então tá bom. Todo mundo, né? Então vamos lá, vamos iniciar então. Ele bagunçou aqui minha tela, só um segundinho só. Ah, depois eu vejo por que aconteceu isso. Às vezes eu tinha um link que dá uma de louco, viu? Vamos lá. Então hoje é a aula 1, tá? A gente vai estar iniciando a aula 1. Espero que, por exemplo, a parte dos... Como chama? A parte de pegar a apostila e esteja tudo certinho para vocês. Gente, olha, deixa eu só comentar uma coisa para vocês antes de iniciar o curso. Pessoal, às vezes a minha voz parece ríspida, tá? Com vocês um pouco, tá? Eu não tô brigando com vocês, tá? Eu não tô brigando, agredindo esse negócio, tá? E não estou nervoso, ou estou, como chama? É meio complicado ainda para mim. Eu tô tentando fazer, porque, por exemplo, quando vocês olham para mim no curso, você está vendo o rosto da pessoa, né? Então você está vendo, por exemplo, a coisa. Então eu ainda estou tentando aprender, como se fala, colocar, como se fala, uma voz mais afável, entendeu? Então não fiquem chateados comigo, não fiquem tristes comigo, porque eu não brigo com ninguém, tá? Nós somos extremamente justos, extremamente coisa. Então, se tiver um problema, pessoal, não se preocupem, entendeu? A gente vai ajudar 100%, tá? Por quê? Porque, por exemplo, nós temos aqui, por exemplo, na aula, por exemplo, diferente cultura, você está entendendo? Uma pessoa que, por exemplo, quis aprender, várias pessoas que quiseram aprender até português, tudo. Então, por exemplo, eu podia estar dando uma aula, por exemplo, na Itália, e o pessoal sem italiano, e às vezes o pessoal não vão compreender corretamente o que eu falo. Então, a gente é paciente em todos os sentidos. Então, perguntem, não precisa, como se fala, ficar, como se fala, acanhado de perguntar. A única coisa que eu peço, por exemplo, hoje principalmente, é que a tela mudou aqui no meu computador, então ele joga, por exemplo, para cima do compartilhamento. Então o que acontece? Eu não tenho como ficar olhando o chat. Então, quem tiver alguma dúvida, habilite o microfone, me chama, fala o nome, porque eu não estou vendo quem está falando, por favor. Fala o nome. Aqui é o Márcio. Posso dar uma ajuda? O Márcio está no serviço. O Márcio me manda um WhatsApp, qualquer coisa. Você está entendendo? Daí eu vejo aqui no celular, tá? Se o Márcio não conseguir falar por causa que tem gente em volta dele, alguma coisa assim, tá? Então, dos demais que estão em casa, então habilite o microfone e fala: Ó, eu sou a Carla, eu sou o José dos Santos. Eu tenho uma pergunta. Daí a gente para. Eu só vou, vamos supor, terminar alguma explanação e parar. Pode fazer a sua pergunta. Daí você pergunta, tá? Daí eu vou responder a sua pergunta. Vamos fazer dessa forma para estar todo mundo coisa, porque a gente não está se olhando, entendeu? Pense assim, eu não estou olhando vocês e vocês não estão me olhando. Como eu estou falando, vocês estão percebendo como que é o tipo da minha voz. Mas, por exemplo, eu confundo a voz da Dailin com a da Maris. Entendeu? Por quê? Por causa do sotaque, entendeu? Então, pessoalmente, talvez eu não confundiria, porque eu estou vendo o rosto. Então, eu tenho que acostumar com vocês ainda, tá? Então, vamos fazer dessa forma, tá, pessoal? Eu dei o exemplo das duas porque as duas têm sotaque. Das duas vão me enganar bem, entendeu? O restante, como se fala, sendo mulher, eu vou confundir com as mulheres.
Como eu só tenho como os homens, eu confundiria se tivesse se tem dois homens, você está entendendo? Então, por favor, vamos fazer dessa forma para a gente estar fazendo uma aula legal. A aula hoje é meio curta. A gente vai contar hoje um pouco da história, certo? De como que iniciou tudo, todo esse processo, tá? Até a aula 5, mais ou menos, é uma aula meio chatinha, porque não vai ter os pontos, esse negócio, não vai ter o instigar a prática. Mas eu garanto que, por exemplo, algumas aulas vão ter receitas, vão ter algumas coisas bem gostosas para vocês, como se fala, para os seus dia a dia, para o seu aprendizado, tá? Só que isso vocês têm que aprender. Essa parte é o mínimo possível que você tem que aprender, tá? Por quê? O que a gente cobra nas provas finais? Vamos falar da última prova, tá? A prova final, a gente cobra o quê? Que cabe tudo numa folha de sulfite que você tem que aprender, tá? Como assim? Tudo numa folha de sulfite só. Porque a gente pega todas as partes que vocês vão ter que usar no seu dia a dia para colocar. Eu não me aprofundo nas teorias mirabolantes para vocês, eu me aprofundo somente na parte científica do negócio, tá? Tem algumas coisas que não tem jeito, que vai envolver energias, vai envolver, como se fala, sistemas. Daí sim, não tem jeito, porque isso faz parte do universo do nosso corpo, tá? Mas tem parte que, por exemplo, a energia etérea da alma, daí tem coisas que vocês vão ouvir, atrelar a alma ao corpo, esse negócio. Isso daí são coisas de teorias antigas, por exemplo, que, por exemplo, a pessoa tinha nessa época o manejo de falar. Como assim, Cláudio? Lembre-se de uma coisa. Antigamente, a China era muito fechada. Então, todos os livros de medicina chinesa. Oi, Cláudio, Parece que estamos sem som, sem. Cláudia, Ana é, Regina, não estamos. estamos sem som. Não, não está sem som, é que eu parei de falar, gente. Ah, Eu parei de falar. Desculpa. desculpa. Vamos lá. Vamos lá, gente. É que eu estava vendo aqui o WhatsApp. Se eu parar de falar, pessoal, não é que cortou, tá? É que eu estava vendo aqui o WhatsApp, alguém me chamando, alguma coisa, tá? Só um segundinho. Vamos lá. Só um segundinho. Vamos lá, pessoal. Só um segundinho só. Vamos lá, continuando, pessoal.
O chinês, como se fala antigamente, ele teve muitas guerras, tá? O chinês, por exemplo, só não está a partir da ele não está em guerra há 50 anos, com o final da Segunda Guerra Mundial, tá? Ele não está em guerra há 50 anos. O resto tudo da vida do povo chinês era só guerra. Só briga, luta, invasão, tudo, entendeu? Se você pegar 98 anos, quase mais. Então, o que acontece? É tudo guerra, briga, todos os países tentando invadir ele, o pessoal interno tentando depor o imperador, o povo passando fome, é tudo. Quando o Partido Comunista Chinês entrou, tinha o Partido de Direita de Chiang Kai-shek e o Partido Comunista, que é desculpa, o partido de direita era o Chiang Kai-shek, o Kuomintang, e tem o PCC, que é o partido da PRC, que é o Partido da República PRPC, Partido da República Popular da China, tá? Os dois se mataram em guerra, uma guerra civil que durou um tempo, tá? Eu não sei quanto tempo. Chiang Kai-shek perdeu o partido de direita. Num acordo entre os dois, foi concordado que todos representantes de Chiang Kai-shek, todos os seguidores dele, poderiam sair da China em isolamento numa ilha de Taiwan. Eles foram exilados lá. Mas a Taiwan pertence à China desde todo o tempo. Então ele, como se fala, foi exilado em Taiwan com todo o pessoal. E fundou a República lá de Taiwan. Tá? Não vou me meter em política, esse negócio, eles são brancos que se entendam. Eu não tenho opinião formada, entendeu? A única coisa é que, por exemplo, pela história que fala, eles não são um país realmente, eles são, como chama? Eles são mesmo, por exemplo, faz parte da China, entendeu? Eles ficaram como um autônomo lá, mas faz parte. E eu não me importo, eles que são brancos que se entendam referente a isso, tá? O que acontece? A China estava totalmente acabada. Todo mundo passava fome. Foi nessa época que já estavam passando fome por causa que os japoneses eles destruíram a China, entendeu? Hitler matou, se não me engano, 26 milhões de pessoas, né? Então, os japoneses mataram mais de 46 milhões de pessoas, desde mulher, criança, escravizou mulheres para ser prostitutas em todo o país, até na Coreia eles fizeram isso, certo? Ele olhava para a pessoa na rua, se ele quisesse cortar a pessoa ao meio com uma katana só para experimentar o fio da katana, ele fazia isso com velho, com criança, não se importava, tá? E tinha até competição de quem matava mais, que apareceu no jornal japonês, que tem até isso hoje. O que acontece? Não teve muito. A única coisa que eu acho injusto é, por exemplo, todos os alemães envolvidos na guerra que maltrataram os judeus foram presos e condenados. O japonês não. Foram mortos praça, né? Foi morto, por exemplo, pessoa de muito baixo escalão. O imperador não foi morto, os generais não foram mortos, os comandantes, nada foi morto. E esses caras que competiam, que mataram mais de 100 pessoas, só com o corte da katana, só para ver quem cortava mais, eles também não foram nem presos, nada. Foram recebidos com honras lá no Japão. Então, era época de guerra, tudo. A gente não tem que se meter, eles que são brancos que se entendam, certo? Um ditado popular, né? Entendeu? Entendeu? Então, entendeu? Então, vocês tem todo esse processo. Nessa época, como se fala nos anos 60 para 70, teve o expurgo, que eles chamam, né? Eles mataram todos os drogados e todos os traficantes. Todas as mulheres que eram prostitutas, elas foram internadas
para ter uma profissão e fazer lavagem cerebral também. Não estou falando que eles são certos, esse negócio. O Mao Tse-tung, ele cometeu um erro que matou bastante gente, porque ele não era agricultor, tudo esse negócio. Então, dessa época que veio o ditado, né? Tudo que anda e se rasteja, a gente come. Eles comiam até cadáveres, para vocês terem ideia, tá? Então, é uma cultura triste, é uma cultura, como se fala, muito sofrida, como outras culturas, né? A cultura africana, se for, por exemplo, no Haiti, todos os países, como se fala, que escreve, até aqui no Brasil também, por exemplo, o Brasil e os Estados Unidos foram os lugares que mais escravizaram pessoas, tá entendendo? O Brasil, acho que foi mais, entendeu? Então, são coisas, assim, horríveis, entendeu? Que a gente tem que lembrar do passado e não repetir para o futuro, tá? E o que acontecia? Eles eram fechados. Quem ajudou o Partido Comunista foi os russos, a União Soviética, que é o russo hoje, tá? A União Soviética ajudou em armamento e tudo que precisava na China. Quando a China se fechou nos anos 50, mais ou menos, final dos anos 50, se não me engano, o que aconteceu? Ela tinha uma dívida muito alta. Toda a população tinha que trabalhar. Então eles tinham que, por exemplo, trabalhar com agricultor, eles fizeram expurgo, eles mataram muita gente. Nessa época começou a época da, como chama? Revolução Cultural. Eles começaram a queimar livros imperiais. Deu um bafafá lá esse negócio, porque o Mao Tse Tung tinha que impor um coisa e tinha os, como chama? As pessoas mais, como se fala, cegas por ele, né? Que foi, como se fala, fazendo, viu qualquer coisa de errado e ia lá e queimava esse negócio. Perdeu uma parte da cultura nessa época. Ele viu, nos anos 70, com um problema muito sério. Ele queimou muita coisa que não devia. O que ele fez? Ele saiu pegando todo mundo, porque o chinês era assim. Eu sou mestre de Kung Fu da família. Vamos falar da minha família? Da. Ai, como chama? Ai. Da, por exemplo, da família ali, da família Man, o que for. Eu sou médico de gerações. E tenho minha arte marcial, por exemplo, como se fala como Paquá ou Hungar ou qualquer arte marcial. Antigamente, como funcionava? Toda a linha familiar era assim: tinha o pai, o filho mais velho e via fazendo a sucessão. A mulher nunca herdava os bens dos pais e o conhecimento do pai de alguma coisa. Muito difícil. Só se o pai, por exemplo, aceitasse o genro como aluno e ele fosse mais humilde, ele gostasse mesmo, tivesse uma cabeça aberta. Mas normalmente não é assim. Então, o filho mais velho, como se fala, herdava. Se ele não tivesse um filho mais velho, ele tinha que dar um jeito de alguma coisa, ou ter um aluno, e esse aluno ele ia fazer um ritual chamado Pai Si. Pai Si é um ritual de um juramento. A pessoa é um Pai Si na vida. Ele faz um juramento. Só se o mestre, por exemplo, morrer e ele quer aprender outra coisa, daí ele faz um Pai Si com outro mestre. Mas o outro mestre, como chama, não dá o sobrenome dele. Ele fica sempre com o sobrenome do primeiro. E o mestre, como se fala, pede exigência que ele tem que fazer em juramento, tal. Mas normalmente é um Pai Si por vida, certo? E a pessoa se torna o seu aluno. E o mestre se torna o seu Sifu. Sifu, a tradução ao pé da letra, é pai professor. Tá? Quando a gente fala professor em chinês, chama Lao Shi.
em mandarim, ou Laosu em cantonês, tá? Então, o que acontece? Isso é a tradução de professor-professor. Esse professor não tem vínculo afetivo, vínculo de herança. Quem faz um pai-si tem vínculo de herança, tá? Como assim? Se o mestre não tem um filho, ele é sozinho, quem vai tomar conta do mestre e da esposa dele, dos pais, né, seria o aluno. Assim como um filho mais velho. O mais velho, ele sempre herda todos os bens e ele toma conta dos pais na velhice, tá? Os filhos mais novos não herdam nada, entendeu? E a mulher, ela quando casa, ela faz parte da família do marido. Então ela não herda nada, nem conhecimento. Alguns casos na história fala que, por exemplo, o genro fez pai-si com o mestre e fez parte da família do mestre, esse negócio, e herdou tudo da família do mestre e o conhecimento. Em termos de bens, não é tanto importante, porque naquela época a maioria das pessoas eram pobres, só se eram governamentais. Ou era rico, rico, ou era pobre, pobre. Tá? Então, o que acontece? Era muito difícil falar isso, certo? Porque sempre estava em guerra, eles perdiam tudo, voltavam a ter tudo, esse negócio tinha que mudar. Então, era uma situação meio difícil, tá? Então, o que acontecia? Quando entrou o Partido Comunista, voltando na era moderna, ele pegou todos esses mestres, ele saiu caçando esses mestres e chegou e falou assim: vocês vão ensinar tudo que vocês sabem na faculdade, escrever livros, ensinar para os alunos, montar cursos e montar, como se fala, parte científica. Ou se não, eles torturavam ou até matavam. E matavam em praça pública para que todos vissem. Porque antigamente o mestre ensinava às vezes as coisas que ele sabia no último momento de vida. Então ele enrolava o aluno, até hoje eles fazem isso também, com algumas coisas, principalmente com o Fu. Ele enrolava até o último segundo da vida dele e depois passava para o aluno, para que o aluno não passasse a perna no mestre, tá? Então é meio difícil isso, é uma cultura meio complexa, certo? Os orientais meio dessa forma, e o governo exigiu que não fosse desse jeito, senão ele matava. E o pessoal começou nas faculdades, esse negócio. Para você ter ideia da nossa linhagem de família de Kung Fu, nós temos Leong Jiang Leong-Bick. Leong Jiang Leong-Bick, eles são médicos, né? E a farmácia deles está aberta até hoje lá na China, como um museu, tá? Então, o que acontece? Tem várias coisas lá dentro da China que vocês, por exemplo, vão ver que, por exemplo, tem muitos anos. Tem farmácias lá que eu fui que tinha 1.200 anos. Tinha um restaurante de 930 anos que eu fui, entendeu? Que ele em cima, ele era feito de bambu e era em cima de uma represa, assim, tipo de um lago para estar fazendo. Lá eles estavam cultivando, naquele momento, frutos do mar, tá entendendo? Frutos, lula, esse negócio. Lula. Então, o que acontece? É uma cultura rica, entendeu? E quando como iniciou na faculdade, era tudo em chinês. Então, o que acontece? Para os ocidentais aprenderem, o que aconteceu? O russo era o primeiro país próximo da China. Então, a primeira tradução foi para o russo, de muita coisa. Naquela época, até os anos 90, mais ou menos, era assim. Então, tudo que era traduzido do chinês era para o russo. Do russo, era traduzido para o inglês, e do inglês era traduzido para o espanhol, e do espanhol era traduzido para o português. Então, o que acontece? Muita coisa que era antiga, ela tinha muitas traduções até chegar ao português. Então, perdia muita coisa. Hoje, na China, você tem muita coisa traduzida do chinês já para o espanhol, português e para o inglês. Espanhol, inglês, português, russo, entendeu? E as outras eu não lembro, certo? Mas o principal que foi
partir de 2010, todas as tudo, quase 100% tinha que ser traduzido para o inglês. Tudo. Tudo. Os professores na China são obrigados a falar inglês, certo? Teve uma revolução, agora a gente brincando fala a última revolução cultural, né? Então a China, nem todo mundo fala mandarim, né? Eles instituíram que o mandarim é a língua oficial, porque a China tem 73 dialetos, não, 70 línguas principais e 80 dialetos, coisa assim, é muita coisa, entendeu? Eles não se entendem, só se escrevendo. Então, cada região você vai perceber que tem, por exemplo, uma língua principal e tem um subdialeto. Então, tem pessoas que falam 8 línguas dentro da China de subdialetos. Tá entendendo? É complicado. Então, estipularam o mandarim, certo? Antigamente, por exemplo, o mandarim, a parte fonética dele era determinado o alfabeto dele como Tsunfuhao, que era outros caracteres. Daí eles não eles mudaram isso nos anos 90 para o pinyin, para os ocidentais aprenderem mandarim, para aprender mais fácil, tá? Então o que acontece, gente? Tanto que eu aprendi o meu alfabeto chinês quando eu aprendi com 12 anos foi o Tsunfuhao. E eu depois de mais velho que eu fui aprender o pinyin, porque eu estava aprendendo lá em São Paulo na na igreja presbiteriana de Formosa na Liberdade. Eles são de Tauã, entendeu? Tauã ensina como se fala a parte clássica antiga do mandarim, entendeu? Mas assim, não é prático, porque 90% da China fala como se fala a maneira simplificada e com o PIN, entendeu? Então, você vai acabar, como se fala, sendo isolado, tá entendendo? Eu não vou entrar na parte linguística, só estou explicando para vocês como funciona, para vocês entenderem a cultura desse pessoal, tá? E nossa aula é baseada na Universidade de Chamei, é uma universidade no Sul. Hoje ela está mais aberta ocidental. Na minha época ela não era aberta ocidental, tinha que entrar com recomendação. Meu mestre fez mestrado, né, e doutorado lá. O diretor antigo da faculdade, ele era amigo de infância do meu mestre, entendeu? Ele me ajudou muito lá, entendeu? E a gente, como se fala, vem, como se fala, aprendendo e desenvolvendo desta forma lá, entendeu? As nossas viagens para a China, por enquanto, não estamos mais fazendo pela Universidade de Chamei, porque mudou a diretoria. Eu tenho que ir lá pessoalmente, eu tenho que ir lá, voltar lá para conversar com o diretor, esse negócio, fazer o acordo. Mas a gente vai em outras faculdades na região, tá? Normalmente, entendeu? Tanto que, por exemplo, nós temos viagens programadas para o ano que vem, entendeu? E para os próximos 5 anos tem viagem, entendeu? Então, programadas e quem quiser ir, pode ir, não tem problema nenhum para estar estudando, tá? Esse é outro caso, depois eu explico direitinho, tem lá no site, entendeu? Viagem.acupuntura.life, entendeu? Tem bastante coisa escrita sobre as viagens, entendeu? Meu mestre, até quando ele estava vivo, a gente levava para a Universidade de Chamei, porque, por exemplo, ele tinha a parte didática dele lá dentro, né? Ele era um professor emérito lá dentro, tudo. Então era mais fácil da gente pegar os professores para ensinar. Esse é o outro problema. Então a gente tem que negociar por fora com os professores para que eles possam ensinar para a gente certinho. Certinho como assim? Eles não esconderem, entendeu? Então a gente sempre conversa com eles por fora, esse negócio para acontecer isso. As matérias que eu vou passar para vocês vão ter matérias aqui no curso que ninguém tem aqui no Brasil. Por quê? Porque não foi criado livros, eram tudo apostilas em chinês e pesquisas em chinês. E eles não podiam estar liberando, tá? Então, a gente ensina e coloca o nome do professor, tudo, esse negócio que ajudou, tudo. E a gente, como se fala, eles têm o direito autoral sobre isso tudo, tá?
Então, é tudo feito pesquisas. Na China funciona assim. Você ouviu falar que tá testando em 30 mil pessoas a vacina, esse negócio. Eu dei até risada, porque, por exemplo, na China funciona assim. Não é por amostragem, eu não vou te dar um placebo. Na China não tem placebo. Eu vou testar, por exemplo, primeiro é testado qualquer parte científica, né, por exemplo, da acupuntura em si, é testado em cavalo, boi, na realidade búfalo, né, cachorro, gato, porco e macaco. Se não tiver macaco, só o porco, tá? Durante 6 meses eles testam nisso. Por isso que vem o adendo da acupuntura veterinária. A acupuntura veterinária nada mais é que foi criada lá para teste, porque eles não fazem acupuntura em animal. Não tem curso específico de acupuntura veterinária, certo? Eles fazem os testes para ver se está funcionando o tratamento nos animais para passar primeiro para depois nos humanos. Isso para ervas chinesas, isso para acupuntura, esse negócio. Quando for passar para os humanos, eles abrem uma pesquisa de 2 anos a 3 anos, no máximo, e tem que juntar 30 mil pessoas. Se acima de 90% dos casos funcionou, eles implementam na China inteira, em todos os hospitais. Caso não funcione, eles colocam um adendo. Né? Vão ver a porcentagem, abaixo de 80 eles cancelam a eles falam que não funciona e acabou, certo? Tanto que, como se fala, para anestesia, não é analgesia, anestesia por acupuntura, ela funciona no corpo inteiro, né? Só não funciona em alguns casos, né? Chega, por exemplo, no corpo inteiro é acima de 90%, em 80% a 85% é o baixo ventre, que não anestesia direito. Tá? Então, por exemplo, se precisar fazer uma cesárea, esse negócio, pode ser que a mulher sinta dor. Entendeu? Então, tem uma porcentagem que foi muito alta disso, por isso que eles colocam que, por exemplo, em qualquer outra parte, por exemplo, do corpo, você está entendendo? Funciona corretamente, mas baixo ventre não. Só que essa informação que eu estou tendo, como se fala, é de 2000 e pouco, tá? 2000, nos 2010, né? Faz uns 10 anos. Então, o que acontece? Eu acredito que já mudou a técnica para o baixo ventre e já funcione o baixo ventre, porque eles vão testando. Eles são, por exemplo, uma pesquisa, pega um professor, ele vai juntar quem vai querer fazer doutorado, quem vai querer fazer mestrado, então junta 100 alunos e juntam 2 professores para tomar conta daquela banca, entendeu? 2, 3 professores para tomar conta daquela banca. Não é uma coisa pequena. Na China nunca é pequeno, gente. Você não consegue vender, por exemplo, um foninho de ouvido lá, certo? Você tem que ter você tem que ter a maneira de, por exemplo, vender 1 milhão, certo? Não é uma coisa. Quando você vende lá é tudo grande, entendeu? Não é uma coisa pequena, porque é muita gente, entendeu? Uma cidade pequena, por exemplo, Fossan, que eu fui visitar, ela tinha 20 milhões de pessoas. Eram tudo espalhado, mas tinha 20 milhões de pessoas. A gente achou um absurdo, porque ela tinha, por exemplo, metade da cidade de São Paulo, e você, por exemplo, tinha lugares que você não via muita gente. Era, por exemplo, era como chama, como se fosse cidade do interior, bem interior mesmo, entendeu? E é um absurdo, entendeu? Você vê que, por exemplo, a quantidade de pessoas que tem lá é absurdamente grande, entendeu? E não é considerado, é uma cidade pequena, entendeu? Então, são coisas assim que a gente vai ver. Vocês vão ver no futuro esse negócio. Beleza. Agora vocês sabem como que funciona a tradução. Então, por exemplo, eu peço para vocês encarecidamente estudem pela apostila. Cláudio, mas eu posso estudar por outros lugares? Não. Por enquanto, não. Por que isso? Eu tenho que criar em você um pensamento analítico. Como assim? Aquilo é verdade? Aquilo é mentira? Como que eu pesquiso aquilo para me saber se é verdade?
um pensamento analítico. Eu tenho que fazer com que vocês tenham, tá? Então, pessoal, vocês têm que, como se fala, tomar cuidado com isso. Por isso que eu falo para vocês, estudem pela apostila. Quando vocês tiverem terminado o curso, esse negócio, vocês já criaram um pensamento analítico do que é o que não é, pela maneira científica que eu passei para vocês. Daí vocês vão ver as baboseiras que o pessoal fala, né? Daí fala assim, isso aqui serve, eu posso usar, não sei o quê. Não serve. Livro, tudo aceita. Pesquisa é aquilo que eu falei, é testado em 30 mil pessoas em 2 anos e acima de 90% funciona. Se não tem pesquisa, você não pode afirmar que funciona. Você está entendendo? Então tem algumas técnicas. Ozônio funciona? Gente, pode ser que funcione, pode ser que não. Que teste que eles fizeram? Foi testado em 30 mil pessoas em 2 anos e fizeram uma pesquisa que funciona, etc. Porque cada técnica e cada coisa você tem que fazer uma pesquisa. É assim, é que nem uma vacina. A nossa vacina, nós estamos sendo a cobaia, em teoria, tá? Não, eles fizeram a vacina, eles fizeram testes mínimo possível para vacina, para entender, só que vai ser durante todos os anos que a gente vai saber o que vai acontecer esse negócio, tá? Mas infelizmente não temos escolha, é isso ou morrer, tá? Mas tem outras coisas que, por exemplo, você pode testar com calma e fazer, você tá entendendo? Uma das coisas é um projeto científico que faça dessa forma. É isso que eu quero que vocês entendam. Quando eu passo uma fórmula magistral para vocês, vou dar um exemplo, Xiaoyaogankao. Xiaoyaogankao foi feito, se não me engano, 700 depois de Cristo. Eu olho depois no livrinho lá, entendeu? Deixa eu ver aqui. Não, depois eu olho para não perder tempo. As ervas chinesas, vocês vão perceber, elas são, antigamente, o que a pessoa fazia? Os pobres faziam acupuntura e os ricos tomavam o remédio. Os pobres podiam tomar remédio? Tomava, com certeza. Mas os ricos, o imperador, esse negócio, era raro eles fazerem acupuntura. Por quê? Porque a pessoa pode matar ele. Então, normalmente, no máximo, fazia acupuntura na sola do pé, na palma da mão, onde doía mais esse negócio. Fazia acupuntura estética nas princesas, esse negócio. Tá? Mas eles tomavam chá, que matava o cara do mesmo jeito. Mas tudo bem. Que podia colocar veneno, né, e matar o cara. Ou ele mandar colocar mercúrio para ser imortal e matar ele aos poucos. São coisas assim. Você tá entendendo? A vida naquela época era triste. Então, pessoal, quando a gente faz a acupuntura, nós temos que entender a estrutura de tudo. Eu vou começar a aula hoje para que a gente possa ir criando essa estrutura na nossa mente. Estudem direitinho. Qualquer dúvida, vocês me falam e habilitam o microfone e me falem, tá? Vamos seguindo. Essas são as universidades que a gente tem parceria, tá? Só para vocês terem para vocês se entenderem, entendeu? Tem a Unibaía, tem a FACEI, tem a Universidade Ekfrom, nos Estados Unidos, tudo. A história da acupuntura é indissociável da história da medicina chinesa, que é se recordar a cultura chinesa, que é mais antiga, tradicional da linguagem escrita, que foi documentada. O documento sai de 3100 a.C., mas a gente achou pictógrafo de mais de 10 mil anos, tá? Então eles estão avaliando esses pictógrafos tudo para ser divulgado, tá? Quem vê History Channel, vocês percebem isso. A gente vai conversar isso durante o curso. Isso permitiu a transmissão do conhecimento, porque a linguagem escrita é escrita, então você tem como transmitir para as gerações futuras. A linguagem falada é uma linguagem que muito difícil, ela vai se tornar uma lenda, ela vai se tornar, porque nunca vai ser perfeito do que o cara criou para o último cara de 100 anos depois, 200 anos depois.
porque as pessoas esquecem, não está escrito. Sem a deturbação da típica tradicional oral. Na China, a história, o período após o surgimento da escrita, é anterior à idade dos metais. Olha, pessoal, você está vendo essa parte do lado direito aqui? Ó, isso daqui, ó, eram as agulhas antigamente. Isso aqui também. Vamos ver o que era. Os animais, na pré-história, estimulavam pontos doloridos em seu próprio corpo, para alívio. O homem pré-histórico provavelmente já fazia isso. Na China antiga, já se utilizava as pedras bian, ou bianxi, pedras pontiagudas para o tratamento da dor por estímulos de pontos doloridos, ou os pontos ashi. Todo ponto que tem uma dor, a gente chama ashi. Tá? Em ruínas chinesas da Idade da Pedra, datadas de 10 e 4 mil anos antes de Cristo, foram encontradas essas pedras. Alguns sítios arqueológicos chineses foram achados barros misturados com folhas e ervas. Ó, barros misturados com folhas e ervas. Que acredita-se que os homens neandertais chineses já misturavam algumas ervas com argila, aqueciam no fogo para colocar no corpo para melhorar algumas enfermidades. A gente usa isso até hoje. Tem uma receita que depois eu vou passar que a gente faz isso. Na Idade Antiga, em achados datados da dinastia Shang, cerca de 1000 anos antes de Cristo, já havia agulhas de bronze. A medicina chinesa começou seu desenvolvimento documentando na Era Zhou, 1027 a.C. a 201 a.C. Naquele período, a medicina chinesa evolui de uma medicina xamânica, onde as doenças eram consideradas obras de espíritos demoníacos, para uma medicina mais evolutiva, com embasamento filosófico. Aqui embaixo, olha, gente, é a agulha de acupuntura antiga. Deixava um buracão no meio. Na Idade Antiga, na Idade da Média Era Zhou, que é 772 a 480 a.C., o confucionismo se estabeleceu como os 3 pilares filosóficos da medicina chinesa: o confucionismo, o taoísmo e o budismo. Desse período vem a noção de que os atos de uma pessoa afetam diretamente a sua saúde, afastando a ideia de que doenças eram origem demoníaca. Ali, ó, as agulhas de bronze, e do lado direito vocês vão ver as agulhas e furadores que eram desenvolvidos à mão, entendeu? Aqui já era uma era mais moderna no lado direito, tá? No lado esquerdo era mais antiga. A Idade Antiga, que era tardia, surgiu na China o taoísmo, data dessa que era uma das mais significativas diferenças entre a medicina chinesa e a ocidental. A persistência de antigas tradições mágico-demoníacas na medicina chinesa foram mantidas, junto a conceitos mais modernos de etiopatogenia. Esta característica de manutenção dos antigos conhecimentos junto aos novos é algo que a construção substitutiva da medicina ocidental não soube fazer. No Ocidente, o conhecimento moderno apaga o antigo. Na tradição chinesa, o conhecimento antigo não é desprezado, mas fica armazenado para referência e pesquisa. A persistência desse conhecimento em nossos dias leva alguns praticantes de medicina chinesa a desconsiderar o conhecimento científico moderno, atentando-se ao caráter místico do conhecimento antigo. Tal fato deve ser visto com muita cautela. Um exemplo dessa afirmação é a antiga prescrição de acupuntura para a apendicite aguda, que não se deve fazer, que sendo eficaz para aliviar a dor. Sem um correto diagnóstico, pode retardar o tratamento cirúrgico e matar o paciente. Então, o que acontece, gente? A apendicite crônica, que é quando o velhinho tem essa apendicite crônica e não foi retirado o apêndice, ela não dá febre. E é uma inflamação que não gera febre,
é uma inflamação que não vai gerar problemas extremamente sérios. Então, o médico pode deixar o paciente, muitas vezes, com esse tipo de coisa. Então, a gente alivia a dor com a acupuntura, esse negócio. Mas quando a pessoa está com dor na parte direita inferior do abdômen, você tem que pedir para que ela vá ao médico. Tinha muito médico antigo que ele, na palpação ele percebia isso. Os novos é muito difícil de entender e fazer isso. Mas um simples diagnóstico, que é um ultrassom, ele já vê o apendicite, tá? Da pessoa. E ele vai fazer a cirurgia, tá? Não pode, como se fala, ficar... tem coisas que a gente tem que ser no nosso quadrado. Você não tem raio-x nos seus olhos, certo? Então, você não tem uma visão infravermelha do cara, você não vê por dentro o cara. Então, você tem que, por exemplo, tem exames para isso, foram criados para isso, minimizando o problema sério. Pode ser uma constipação? Pode. Pode ser gases? Pode. Você está entendendo? Mas você tem que pedir para ele visitar um médico para fazer pelo menos um ultrassom para estar verificando. Tá? Por quê? A única diferença que você pode se atentar é que ele tem uma dor muito forte e ele, quando fica de cócoras, ela alivia. Mas nem sempre acontece isso. Teve uma porcentagem muito grande que não acontece dessa forma. Então a pessoa está com uma dor em volta do umbigo e vai para o lado direito, tem que fazer exame, tá? Para descartar isso. Idade Antiga. Em seguida, a dinastia Qin, 221 a.C. a 206 a.C., embora conhecida como período de queima de livros, teve o mérito de adotar a moeda e sistematizar pesos e medidas, construir estradas, organizar a escrita, promovimento o crescimento cultural da dinastia Han, de 206 a 220 d.C. Foi nessa época 3 livros importantes da medicina chinesa: o Maoan Hui, o Nanjing e o Huangdi Neijing, o livro do Imperador Amarelo. Foi redigido entre o primeiro e o segundo século antes de Cristo, como uma compilação do conhecimento médico então existente, escrito como se fosse pelo místico Imperador Amarelo, que teria vivido a 2.698 anos antes de Cristo a 2.598 antes de Cristo. Ele que inventou a bússola, tá? Não foi ele, né? Mas foi o governo dele que inventou a bússola, certo? E outras coisas. Dividido em 2 livros. O primeiro é o Su Yuan, Questões Fundamentais, explica sobre a teoria médica da época. O segundo é o livro Lin Shu, ou Eixo Espiritual, é o manual de acupuntura. Os 2 livros tratam da aplicação dos conceitos do Yin Yang na medicina, a teoria dos 5 elementos, os 5 movimentos, descrevem a teoria dos meridianos, tratam o conceito de energia, atribuem definitivamente aos sintomas causas orgânicas ao invés de sobrenaturais. Durante a dinastia Han, a fisiologia foi compreendida como a inter-relação entre os sistemas orgânicos. Em 220 a 589, a China passou um novo período de estabilidade política. A introdução do budismo tenha modificado as práticas médicas em vigência, tá? Ela era pouca, né, a introdução do budismo, mas teve uma modificação nas práticas médicas, né? Introduziu o conceito de manutenção da saúde pela prática de exercícios físicos e meditação. Nessa época, o livro Zhenjiu Jia Yi Jin, que é o texto clássico da acupuntura e moxabustão, detalha os meridianos dos pontos e a técnica de tratamento por acupuntura e moxabustão. Também esse período é a expansão da acupuntura para o Japão, Coreia e Vietnã. Na cultura da dinastia Sui, em 590 e 617, o médico Sun Simiao, essa é a foto dele. Vocês estão reparando nessa foto, pessoal? Essa é a foto feita pelos templos taoístas, tá? E confucionistas. Então, vocês, quando visitarem um templo confucionista, vocês vão ver esse tipo de gravura lá das pessoas que frequentavam o templo e eram muito importantes. Não tinha foto fotográfica. Era um artista fazia dessa forma a foto, tá? Era muito legal.
Por exemplo, eu visitei vários templos confucionistas, né, na China e em Hong Kong, e eles tinham esse tipo de fotos assim. Daí você começa a ver a foto da pessoa a partir de 1920, daí você vê foto mesmo, mas antes disso não. Mas lembrando que a foto era muito cara em 1920, então não era todo mundo, desculpa, todo mundo que podia ter dinheiro para comprar, fazer uma foto, tá? Às vezes eles tiravam a foto da galera inteira, porque não tinha como pagar só para um. O que aconteceu? Ah, tá aqui. O médico Sun Simiao combinou teorias taoístas e budistas com a correspondência sistemática entre os sinais, sintomas e doenças. Também descreveu vários pontos de acupuntura localizados fora dos meridianos, chamados de pontos extras. Foi aqui que foi começado os pontos extras tradicional. Na Idade Média, que foi 618 a 906, é conhecida como a Segunda Idade do Ouro da China. O Império foi unificado, os pilares filosóficos confucionismo, taoísmo e budismo, e o contato em outras culturas fizeram a China crescer intelectualmente. Se você reparar, por exemplo, em cima é Lao Tse e embaixo é Confúcio, tá? Que era o seu aluno. Nos outros países do Oriente, a acupuntura ganhou terreno e foi bem estudada. Em 702 é fundada a primeira escola médica imperial em Nara, no Japão, onde se ensinou a acupuntura. Entretanto, o desenvolvimento da acupuntura na China, no período Tang, foi modesto. Isto porque a grande preocupação dos imperadores era se desenvolver elixir para longevidade. Tá? Lembre-se uma coisa, qual a diferença hoje da China da acupuntura para o Japão? Muito grande. O Japão, a acupuntura é similar no Brasil, tá? O desenvolvimento dela. Existem escolas e vão ensinando esse negócio. E eles vão para a China para aprender esse negócio. Na China é introduzido como prática médica técnica como se fala no dia a dia das pessoas, tá? Então vocês têm o técnico médico, que é os médicos de pés descalços, você tem o médico, o enfermeiro, você tem o fisioterapeuta, todos eles podem fazer acupuntura e fazer, como se fala, multidisciplinar, tá? Porque a acupuntura não é atrelada a uma classe na China, tá? Ela é livre, entendeu? Mas se você quiser aprender medicina chinesa, são 7 anos o dia inteiro. Depois, se você quiser aprender a ser um médico farmacologista, mais 7 anos de estudo de farmacologia chinesa, tá? Então, fazendo pesquisa, esse negócio, você só sai se fizer alguma pesquisa, não sai da faculdade sem pesquisa, eles são meio rígidos nesse sentido. Ah, mas eu posso aprender acupuntura? Pode só aprender acupuntura, não tem problema, é uma das técnicas, tá? A dinastia Song, 960 e 1264, foi um período chamado de neoconfucionismo. O conceito de energia tornou-se uma vez popular e os princípios básicos da medicina chinesa ficaram bem estabelecidos em todas as áreas, acupuntura e moxabustão, farmacoterapia, nutrologia, etc. Em 1255, a viagem à terra dos mongóis, o europeu William de Brook já fazia referência à acupuntura. A dinastia Yuan, em 1264 a 1300, é o período durante o qual a China foi dominada pelos mongóis, liderados por Gengis Khan. O neoconfucionismo prosseguiu e a acupuntura também prosseguiu. A Gengis Khan fazia acupuntura, para vocês terem ideia. Ele fazia mesmo acupuntura, ventosa, tomava chás, esse negócio. Ele incentivou muito o desenvolvimento da acupuntura na China nesse período. Em 1341, o médico Hua Shou publicou Xin Xinjin Fa Hui. Esse texto descreveu 303 pontos dos chamados 12 meridianos regulares e 51 pontos dos quais o meridiano extraordinários, totalizando 354 dos 303 pontos clássicos de acupuntura. Então, o que acontece? Foi nessa época que foi os 354 pontos de acupuntura foi colocado. Na dinastia Ming, de 1368 a 1644, foi o período de consolidação do conhecimento médico chinês e, consequentemente, a acupuntura. Entre 1518 e 1593, olha, na época que o Brasil foi descoberto, hein, gente? O médico Li Shuzhen publica compêndio de matéria médica Bencao Ganwu com recomendações de moxabustão para esquentar os canais e eliminar frio e umidade. Inclui detalhada descrição da farmacopeia até então conhecida, reunindo 443 produtos
derivado de animais, 1.074 substâncias vegetais e 354 produtos minerais, totalizando 1.871 ervas chinesas, que são do reino animal, vegetal e mineral. Então, o que acontece? Nessa época, em 1518 até 1593, esse senhor ele conseguiu catalogar 1.871 ervas chinesas. Tá? Foi o marco que começou aí, a partir desse período, ter, como se fala, muitas ervas chinesas. Entendeu? Hoje, pra você ter ideia, na faculdade, na última contagem eram 28 mil ervas chinesas que eles tinham feito pesquisas e estavam em utilização na faculdade. Uma farmácia pequena não pode ter menos do que 12 mil ervas chinesas. Uma farmácia média, 18 mil, e uma farmácia grande acima de 20 mil, 25 mil ervas chinesas, só para você ter ideia. Os monges jesuítas, a partir do século XV, cunharam o termo em língua portuguesa que significa punção com agulhas, perpetuando um erro de tradução. Em chinês, Zhenjiu significa literalmente agulha e moxa. Moxa é o bastão de Artemisa enrolado como um charuto, usado para aquecer o ponto de acupuntura irradiando uma onda infravermelha e calor. Em meados do século XVIII, um médico chinês interessado em recuperar o saber médico da antiguidade relatou que entre as dificuldades que encontrou estava a escassez de livros do assunto. Em 1822, o status da acupuntura ficou seriamente comprometido com o decreto imperial que baniu o ensino na prática de acupuntura na Academia Médica Imperial da China, a instituição que fornecia médicos para a família do imperador. A dinastia Qin, que durou 1644 a 1911, não foi um período bom para a China, para a acupuntura, moxa-bustão, constituindo-se, de modo geral, um período de estabilização e continuidade de vários aspectos. Ele não foi bom porque não fazia o desenvolvimento, mas eles também não queimaram nada, não fizeram nada de errado, mas foi o problema. Além das lendárias descrições feitas por Marco Polo e dos citados jesuítas, as primeiras referências médicas da acupuntura no Ocidente estão descritas com Andreas Kleyer, que publicou em Frankfurt uma descrição da acupuntura no seu Espécimen Medicinae Sinae Sive Oscula Medica ad Mentem Cinesium. E o médico anatomista, bibliotecário botânico e reformador holandês Gerard van Swiffen, que já interpretava o efeito da acupuntura como um fenômeno neurológico, gente, sendo o seu uso indicado para o alívio da dor. Olha só isso. Segundo Jacques van Swiffen e Hugman, que estudou a acupuntura na ótica teorias contra a irritação, teorias da contra-irritação, podem ser considerados os percussores da acupuntura da neurociência. A influência da medicina ocidental no desenvolvimento da medicina tradicional chinesa ainda está por ser avaliado, inclusive quanto às questões da restrição da prática da acupuntura no território chinês no final do século XIX, como veremos adiante. Idade contemporânea. No século XIX, a dificuldade de comunicação com a China não impediu que a acupuntura fosse praticada e estudada por médicos ocidentais. Pesquisas médico-científicas foram publicadas também no início do século XX. Entre 1939 e 1941, foi publicado na França o livro L'Acupuncture chinoise do diplomata cônsul francês da China Solier Morin, que se interessou por essa técnica ao ver sua aplicação e efeitos durante a epidemia de cólera na China. O seu livro, Acupuntura Chinesa, teve como referência artigos dos textos chineses, como Jinjiu Dashen, possui várias traduções e reedições ainda até hoje. É considerado uma obra clássica sobre acupuntura. Na década de 30, o médico e professor universitário Shen Danan utilizou referências anatômicas para realizar a acupuntura como uma prática médica. Enfatizou o fato de ser uma terapia médica eficaz porque o seu mecanismo de ação era estimulado pelos nervos. O livro, que publicou em 1932, apresentou uma localização dos pontos antes usados para sangria, fora dos vasos sanguíneos associados a trajetos nervosos. O livro era ilustrado com fotografias de voluntários, em cuja pele foram desenhados os novos traçados das linhas que comunicavam os pontos de acupuntura.
O livro, que teve diversas edições entre 1930 e 60, ajudou a conferir à acupuntura credibilidade suficiente para que fosse oficialmente incorporado ao ensino e à prática na medicina. Persistia, porém, a carência de mais informações sobre o modo como a acupuntura era praticada na China. Havia notícia que foi feita a proibição no final do período imperial, 1822, quando foi excluído o Instituto Médico Imperial, por decreto do imperador. Apesar da proibição, foi mantida como interesse acadêmico, costume e tradição, sobretudo em áreas rurais, ao ponto de ser novamente proibida em 1929, durante a República, juntamente com outras formas de medicina tradicional, por uma crescente ocidentalização ou adoção da medicina cosmopolita. O grande marco, só que assim, só para vocês terem ideia, falou que em 1900 foi feito isso. Eles começaram a ver que a medicina ocidental era muito cara, esse negócio, tinha que pagar muito esse negócio, e começou a fazer pesquisa, tá? Isso aí foi uma coisa que apareceu nos livros ocidentais, mas o meu mestre de Qigong falou que, por exemplo, lá, eles nada se perdem, eles vão brigando por tudo e vão fazendo pesquisa, eles são muito obstinados. Então ele falou assim, não tinha isso, minha vida inteira, que eu desde criança até hoje, sempre vi acupuntura lá, entendeu? Então ele viu que, por exemplo, pode ser que, por exemplo, no alto escalão, quando se fala do governo, esse negócio não era praticado a acupuntura por medo de matar ele, esse negócio. Então, mas a população, ele tinha que dar a saúde para a população, fora a comida. Então ele começou a investir nisso, um pouquinho mais para frente, mas ele começou a investir muito. Hoje é um dos investimentos mais pesados, fora armamento, é na medicina lá na China. E dentro da medicina, desde qualquer área médica, desde fisioterapia, de neurologia, de tudo, até a acupuntura. O marco da história da acupuntura na primeira metade do século XX foi a Revolução Chinesa, que inclusive cerrou as portas da China para o Ocidente. Há controvérsias e informações sobre a manutenção da proibição da prática da acupuntura pelo Partido Comunista Chinês, que a considerava um símbolo do antigo regime imperial. Notícias de que os intelectuais foram perseguidos e as escolas de medicina que ensinavam acupuntura foram fechadas. Estão em franca contradição com o desenvolvimento do saber popular proposto pela Revolução Cultural. Isso é mentira. O que aparece no livro ocidental fala que eles fecharam tudo, destruíram tudo, esse negócio. Ele não é burro, porque se ele fizesse isso, ele podia ser deposto, porque não ia dar saúde para a pessoa, ele teria que pagar. E ele tinha uma cultura na mão, ele tinha uma coisa que ele podia usar. Uma coisa que a gente pode falar do Mao Tse-tung é uma coisa que ele não é burro, ele é muito inteligente, entendeu? Nesse sentido. Não estou falando parte política, não estou falando parte, é comunismo, é de direita, esquerda, não importa. Eu estou falando como se fala ele como pessoa e como... Vocês têm ideia, quando o Richard Nixon foi para a China, a gente vai comentar, eu vou explicar uma coisa que aconteceu nessa época. Só para vocês terem ideia como tem que respeitar, apesar de tudo, ele tem que ser... A gente tem as coisas ruins tem que condenar, mas as coisas boas a gente tem que ver algumas coisas. O fato é que após 1944, quando Mao Tse-tung assumiu o poder, 49, a China passou por um renascimento cultural e científico, a pesquisa, ensino e a acupuntura foram novamente permitidos, até incentivados. Com a reabertura das escolas médicas chinesas, inclusive foi uma concepção patrocinada pelo Ministro da Saúde Pública da República Popular da China, a elaboração e publicação do livro dos 4 institutos. Tá? Mas foi a partir de 71, com o relato do feito da acupuntura ao tratamento de dores pós-operatórias do jornalista James Heston, que foi submetido a uma apendicectomia enquanto estava na China. Após 72, com a visita do presidente norte-americano Richard Nixon àquele país, que a acupuntura passou a ser melhor estudada pelo método científico no Ocidente, graças ao reatamento das relações internacionais que permitiu a melhor troca de informações entre os cientistas. Nos Estados Unidos, a FTDA ela somente aprovou o uso das agulhas de acupuntura como dispositivo médico em 1996. Pessoal, uma coisa só para vocês entenderem. Nessa visita de Nixon, Mao Tse-tung, ele passou fome com o povo. Ele recebia
O povo, ele recebia, se trabalhasse, recebia um ticket de alimentação. Certo? É isso que você recebia. Esse era o seu pagamento. Você pagava para comer. Ele a mesma coisa, ele não recebia nada. Tanto que a família dele é pobre até hoje, lá na China. Os próximos eu não sei, mas ele aconteceu isso. Certo? E pessoas, como se fala que professores, tudo, que, por exemplo, que não gostam do Partido Chinês, me falam isso também. Você tá entendendo? O que que acontece? Ele, quando o Richard Nixon foi visitar, ele só tinha a roupa do corpo quando ele recebeu. Essa roupa que você mostra aí, a roupa estava rasgada, ele estava toda remendada, né? Não estava rasgada assim, mostrando ele, estava remendada, né? E o sapato dele, quando ele cruzou o pé, estava com um buraco no sapato dele. E ele colocava jornal no sapato dele. Richard Nixon deu 2 pares de sapato dele para ele. Só para vocês terem ideia de como que eles estavam nessa época. Você não vê ditador assim. Entendeu? Então, ele foi um canalha por muita coisa, ele foi mal, ele matou muita gente, ele, como se fala, fez o povo sofrer, ele fez o diabo. Não vou te falar que foi santo, não foi. Mas uma coisa honrosa que ele teve na vida dele era isso, entendeu? Por isso que muita gente, como se fala, tem muita consideração por ele por causa disso, porque ele não fumava charuto e comia caviar enquanto o povo estava passando fome. Ele passava fome, entendeu? Junto com o povo, entendeu? Até pagar a dívida dele com a União Soviética. Depois disso, ele pode até ter feito o que ele comido caviar, mas nessa época ele fez isso, entendeu? A acupuntura no Brasil hoje, pessoal, como funciona? Vamos explicar hoje o que é. No inciso 8º do artigo 5º da Constituição Federal, assegura o livre exercício de qualquer trabalho, qualquer profissão ou ofício, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. E hoje não há lei regulamentando a atividade relativa à acupuntura. Certo? De acordo com o ministro Castro Filho, entendeu? Em 2001. Até hoje não tem. Você pode pegar várias súmulas do Supremo Tribunal de Justiça e do STF. Com relação à prática leiga não médica da acupuntura e às solicitações de concessão de registro e licenciamento de consultórios de leigos para as secretarias de Estado de Saúde para esse fim, o Superior Tribunal de Justiça já afirmou jurisprudência ao afirmar que, se existir alguma norma interna ou portaria da SES, que é a Secretaria de Estado de Saúde, da Vigilância Sanitária, impedindo o registro do certificado de qualificação profissional, elas não têm base, pois a prerrogativa de legislar a respeito da exclusividade do exercício de qualquer profissão é a União. Tem que ser sancionado por lei ou pelo presidente da República. Tá? Então, o que acontece? Pode ter pessoas técnicas de acupuntura? Pode. Segundo grau técnico, pode. Pode ter pessoa, por exemplo, com extensão universitária em acupuntura? Pode. Pode ter pessoas com pós-graduação em acupuntura? Pode. De qualquer profissão? De qualquer profissão. Por exemplo, eu tenho um nível superior em direito. Posso fazer acupuntura? Pode. Certo? Por quê? Porque não há lei impedindo isso. Certo? A Constituição brasileira, na sua natureza, garantindo os direitos a todos os brasileiros, estrangeiros, residentes ao Brasil, na sua inviolabilidade, direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade, e termos seguintes. O artigo 8º é livre exercício de qualquer trabalho ou ofício da profissão, entendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Artigo 22. Compete privativamente à União legislar sobre, embaixo, inciso 6º, a organização do Sistema Nacional de Emprego e condições para o exercício de profissões. E existe o Superior Tribunal de Justiça, a decisão proferida em 2002 pelo senhor ministro Nilson Neves, com base no artigo 5º e 22 da nossa Constituição acima, dizendo: e concluindo que a ausência de direito líquido e certo, a acupuntura não é de uso exclusivo de nenhuma categoria profissional. E tem outras no decorrer do ano, até o ano retrasado não tem, entendeu? Eu não vou colocar todas aqui, senão vai fazer. O Brasil tem a Classificação Brasileira de Ocupações, a CBO. Então, o título de médico acupunturista é 223101.
Ele tem que prestar prova, ele tem que fazer residência para ter esse título médico acupunturista. Agora, o título de tecnólogos e técnicos em terapia alternativa e estéticas é 3221. Agora você tem o 05, que é técnico em acupuntura, acupunturista, técnico corporal em medicina tradicional chinesa. Depois você tem o 10, que é podólogo, técnico em podologia. O 15 em quiropraxia, quiroprata, quiropraxista, quiroprático. O 20, massoterapeuta, massagista, massoprevencionista. 25, terapeuta holístico, homeopata, não médico, naturopata, terapeuta alternativo, terapeuta naturalista. A homeopatia, ela não é também legalizada, ela é habilitada para todo mundo, assim como as ervas chinesas, o curso de fitoterapia também é habilitado para todo mundo, caso faça um curso. Esteticista, estética corporal, facial, cosmetologia e tal, toda essa parte. Então, você tem a CBOs, que está registrado no Ministério do Trabalho, certo? Então, só para você entender. Aqui a descrição sumária, entendeu? O que faz, aplica um procedimento estético, terapeuta manipulativo, procedimento terapeuta visa tratamento de moléstia, psiconeurofuncionais, músculo-esquelética energética, além de patologia de deformidades podais. Para tanto, avalia disfunções fisiológicas, sistema energético, vibracionais e anestésica de pacientes e clientes. Recomendo seus pacientes e clientes pratiquem exercícios, o uso de essências florais, fitoterápicos com o objetivo de reconduzir o equilíbrio energético, fisiológico e psicoorgânico, bem como cosméticos, terapêuticos, óleos essenciais, visando sua saúde e bem-estar. Alguns profissionais fazem uso de instrumental pérfuro cortantes, medicamentos do uso tópico e órteses, e outros aplicam métodos de medicina oriental e convencional. Então, aqui é a descrição sumária. Agora eu vou te falar, por exemplo, que teve o ato médico, tudo, que todo mundo fala, esse negócio, que muitas vezes você olha até, por exemplo, nos sites médicos, colocando que foi votado errado, foi votado que é só exclusivo deles, mas aqui, ó, é para vocês entenderem. Aqui é a Presidência da República da Casa Civil, subchefia de assuntos jurídicos, a lei é só o presidente pode sancionar. Ela faz o quê? Mensagem 287 de 2002. Agora, senhor presidente do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência que os termos do inciso 1º do artigo 66 da Constituição decidi vetar parcialmente por contrariedade ao interesse público o projeto de lei 268/2002 da Câmara dos Deputados que dispõe sobre o exercício da medicina, que é o ato médico. Ouvidos os Ministérios da Saúde, Planejamento, Orçamento, Gestão e Fazenda, Secretaria-Geral, Presidente da República manifestaram-se pelo veto dos seguintes dispositivos. Invasão da epiderme e derme com o uso de produtos químicos e abrasivos. Invasão da pele atingindo o tecido subcutâneo na injeção, sucção, punção, insuflação, drenagem, instilação, enxertia com ou sem o uso de agentes químicos ou físicos. Razões do veto. Ao caracterizar de maneira ampla e imprecisa o que seriam procedimentos invasivos, os dois dispositivos atribuem privativamente aos profissionais e médicos um rol extenso de procedimentos, incluindo alguns que já estão consagrados no Sistema Único de Saúde a partir de uma perspectiva multiprofissional. Em particular, o projeto de lei restringe a execução de punções e drenagem e transforma a prática de acupuntura em privativa dos médicos, restringindo a possibilidade de atenção à saúde e contrariando a política nacional de práticas integrativas e complementares do Sistema Único de Saúde. O Poder Executivo apresentará a nova proposta para caracterizar com precisão tais procedimentos. Foi vetado e não foi recusado, certo? Então, hoje, essa parte do veto existe. Então, o que acontece? A acupuntura ainda é livre para todos. Pessoal, falta um pouquinho. Vamos seguir para terminar a aula mais cedo, tá? Para vocês. Tudo bem? Não tem nenhuma dúvida até agora, né, gente? Se tiver alguma dúvida, me avisem.
A medicina tradicional chinesa se baseia nas leis da natureza, que foram observadas há mais de 5.000 anos, na qual se observara a relação do homem com o universo. Nessa observação, concluíram que nosso universo é bipolar, ou seja, constituído de duas forças polaridades antagônicas, porém complementares, que se alternam em harmonia para a existência e manutenção de todas as coisas existentes e receberam o nome de Yin e Yang. Por exemplo, o dia é Yang e a noite é Yin, apesar de serem opostos. Espera só um segundo, pessoal. Prontinho. Serem opostos, compõe um ciclo complementar harmônico, que permite a existência de todas as coisas na Terra, inclusive o próprio ser humano. Observaram também a existência de uma energia sutil que permeia todo o universo, que nutre e sustém todas as formas de vida, ao qual denominaram de Qi. Quando essa energia, segundo a medicina chinesa, flui harmoniosamente pelo corpo humano dentro de canais energéticos conhecidos por meridianos, esta regula e nutre todos os órgãos e vísceras, promovendo a saúde. Quando a energia não flui corretamente pelos meridianos, devido a fatores endógenos, emoções e alimentação, ou exógenos, clima, ritmo de vida, trabalho, etc., ocorre um distúrbio na harmonia de energia interna, que se reflete de forma diversas patologias associadas aos órgãos correspondentes que foram afetados. O Yang é um princípio da filosofia chinesa. O Yin e Yang são duas energias opostas. Yin significa escuridão, sendo representado pelo lado pintado de preto. Yang é claridade. A luz, que é a energia luminosa, apresenta-se de maneira muito intensa. É o Yang e a luz o Yang é a luz muito fraca. É o Yin. Peraí. Desculpa, colocou errado aqui. Apresenta-se de maneira muito intensa. A energia luminosa que apresenta-se de maneira muito intensa é o Yang. E a luz muito fraca é o Yin. Segundo os chineses, o mundo é composto por forças opostas e achar o equilíbrio entre elas. E achar o equilíbrio entre elas é essencial. Nossa, traduzir errado, meu mestre direito. Tá, nós vai, nós volta. Eu tenho que olhar isso aqui. Alguns autores descrevem como a lua e o sol, o homem e a mulher, mas não definições equivocadas. A filosofia chinesa é composta basicamente por energia, negativa e positiva. Não tem um certo ou errado. As duas esferas dentro do símbolo simbolizam a ideia. Toda vez que cada uma das forças atinge o seu ponto extremo, manifesta-se dentro de si um sentimento oposto. No mundo das tatuagens, ele é muito famoso, né? Que ele representa o equilíbrio, né? O significado do Yin. Yin é expressivo passivo, feminino, noturno, escuro e frio. Ele fica ao lado esquerdo da esfera da cor preta. O Yang é o princípio ativo masculino, diurno, luminoso e quente, está representado pelo lado direito da esfera, a cor branca. 5 elementos. O Xin. Os 5 elementos da medicina tradicional chinesa, ele originalmente na China. A gente vai repetir de novo o Yin Yang, tudo, tá, pessoal? Isso aqui, como se fala, é só para vocês terem uma ideia, tá? Na próxima aula você vai ter outras coisas, a gente vai se aprofundando, tá? Originalmente na China designava-se os 5 elementos do Xin, sendo U significa 5 e o Xin andar. 5 elementos, a madeira, fogo, terra, metal e a água. São, na realidade, os 5 elementos básicos da natureza. Existe entre eles uma interdependência. Um depende do outro. Uma interrestrição que domina o outro, que determina seus estados constantes de movimento e mutação, certo? Um cria o outro e um controla o outro. A teoria dos 5 elementos ocupa um lugar importantíssimo na medicina chinesa, porque todos os fenômenos do tecido e órgão, da fisiologia, e da patologia do corpo humano estão classificados e são interpretados pelas interações desses elementos. Essa teoria é usada como um guia na prática médica. Dentro do raciocínio na medicina chinesa, as patologias normalmente só
são encaradas apenas como sintomas da disfunção da energia de um dos órgãos ou vísceras do nosso corpo, que podem ser provocadas por fatores externos, clima, trabalho, moradia, etc., ou internos, fatores emocionais, alimentação incorreta, etc. Os 5 elementos na medicina chinesa são compostos por metal, água, madeira, fogo. O fogo principal, o fogo secundário e a terra. Esses 5 elementos viajam em 2 ciclos diferentes: criativo, que é o Shen, o destrutivo, que é o Ko. Eles são ligados, isso não precisa, criativo, Shen, Ko, isso aí é uma teoria, na prática não funciona. Eu vou mostrar na prática depois como vocês vão entender. Eles são ligados aos órgãos do corpo na seguinte forma: madeira corresponde ao fígado e vesícula biliar, e se manifesta nos olhos, como por exemplo. O fogo principal corresponde ao coração, intestino delgado, vasos e língua. O fogo secundário corresponde ao pericárdio, triplo aquecedor, também é vasos e línguas, tá? Terra corresponde ao baço e estômago, músculo, boca, gordura. Metal corresponde aos pulmões, intestino grosso, pele, nariz. A água corresponde aos rins, bexiga, ossos, ouvido. Paralelamente, aos 5 elementos, o sistema de canais é um importante aspecto da medicina chinesa também. Consiste em um meridiano regular Jin e o meridiano extra Mai. Tá? Esses canais energéticos funcionam como uma rede de computador conectando os órgãos internos e a partes superficiais do corpo. São responsáveis pela regularização e estabilidade das funções de todo o seu corpo. Entenderam direitinho? Isso aqui é só um apanhado, tá? A gente vai se aprofundar mais para frente para você compreender mais, tá? Tem tabelas, tem todo esse negócio. Isso aqui é só para vocês terem uma ideia de como vai funcionar a acupuntura, entendeu? Porque o que acontece? Os 5 elementos é a parte crucial para você fazer o diagnóstico da pessoa, que a gente vai ensinar direitinho para vocês. Tem que ter paciência. É só uma parte agora para vocês terem uma ideia. Os 5 elementos na medicina tradicional chinesa. Assim, na medicina oriental, não se considera o nosso corpo apenas no nível celular, pois ela inclui o conjunto formado por nossos pensamentos, sentimentos, emoções, que determinam nossas predisposições para a saúde ou a doença. Em outras palavras, o ser humano como um todo. No quadro abaixo, apresentamos apenas alguns conceitos dos 5 elementos aplicados na medicina chinesa, que a gente vai mostrar agora. Tá? Quadro abaixo. Não. Esse é o quadro, né? Vamos continuar aqui só. Daí a gente vai para o quadro. Os 5 elementos na medicina tradicional chinesa, como podemos observar, quando o equilíbrio energético de um órgão ou de uma víscera é afetado, manifestam-se sintomas relativos a um dos 5 elementos a ele relacionado. No entanto, até hoje desconhece-se o modo de como foi criada a teoria dos meridianos, sendo um ponto provável que a acupuntura e a técnica de Qigong, que é a arte marcial, tenha contribuído para a sua formação. Porque a maioria dos médicos chineses, na sua antiguidade, eram mestres de arte marcial. 99% deles era assim. Muito raro não ser. Porque ele tinha, para colocar agulha, tinha que sentir a agulha entrando no corpo da pessoa. Então tem uma técnica para fazer isso, que é de Qigong. E a mesma técnica que você usa para explodir na ponta da espada. Mas isso é outra história. Ao estimular certos pontos de acupuntura, constata-se que a sensação de calor e parestesia seguem em direções pré-determinadas. Os antigos já mencionavam uma sensação de calor que percorria certas vias do corpo durante a prática de Qigong. Constatou-se também que uma doença ou sintomas podem manifestar-se em outros lugares, seguindo uma via precisa de interrelacionamento. É possível que a teoria dos meridianos tenha sido formulada a partir das observações acima. Podemos pressupor que a teoria dos meridianos é o fruto da experiência e da observação de muitos desses primórdios da medicina chinesa por mestres de Kung Fu. Agora a gente vai ver, por exemplo, algumas tabelinhas. Eu vou te mostrar depois, tem outra tabela mais completa,
outra parte da tabela, tá? Então, o que acontece? Essa tabela é muito importante para você entender. O órgão, coração, em cima tá os elementos de cada um, certo? Então, vamos começar pelo fogo. Na parte esquerda tá órgão, víscera, emoção, tecido, sabor, cor, clima, direção, estação, órgão, que seria uma saída, né? O órgão de saída, sons e sentido. Vamos lá. Fogo, coração, que é o órgão, a víscera, intestino delgado, emoção e ansiedade, tecido, vaso sanguíneo, sabor amargo, cor vermelha, clima, calor, direção é o sul, estação é o verão, órgão é a língua, órgão de saída, tá? Sons é riso e sentido é o tato. Terra, o órgão é o baço e pâncreas, a víscera é o estômago, emoção, preocupação, pensamento excessivo, tecido, gordura no corpo, músculo, tudo que o corpo não pode ter. Sabor, doce, cor, amarelo, clima, umidade, direção é o centro, estação, início e fim do verão e entre as estações. Órgão, boca, som é o canto e sentido é o paladar. Metal, o órgão é o pulmão, a víscera, intestino grosso, emoção, tristeza, depressão, tecido, pele, pelos, sabor, picante, cor, branca, clima, secura, direção, oeste, estação, outono, o órgão, o nariz, o som é o choro, o sentido, o olfato. Madeira, o órgão é o fígado, a víscera, a vesícula biliar, emoção, raiva, irritabilidade, tecido, tendões, nervos, sabor, ácido e azedo, cor verde, clima, vento, direção é o leste, estação é a primavera, o órgão são os olhos, o som é o grito e o sentido é a visão. A água, o órgão é o rim, a víscera é a bexiga, a emoção é o medo, tecido, cabelos e ossos, sabor salgado, pútrido, cor negra e cinza também, clima frio, direção norte, estação é o inverno, o órgão é o ouvido, som é o gemido e sentido a audição. Tá? Alguma dúvida dessa tabela, pessoal? Hein, pessoal? Aqui é um resumo, né? Para vocês entenderem o que é separar. Quem está falando? É o Márcio. Oi, Márcio. Faz a pergunta. Não, tranquilo, está bem explicado. Então tá, qualquer dúvida, pessoal, me falem, por favor. Tá? Vamos seguindo então, pessoal. Vou dar um exemplo para você. Por exemplo, agora, como que é feito o diagnóstico? Só para vocês terem ideia, quando você terminar o curso, tem que estar fazendo isso. O sintoma de queda de cabelo em uma pessoa associa, segundo a medicina chinesa, então a pessoa está falando para você que tem queda de cabelo, há uma disfunção energética do rins, que pertence ao elemento água. Daí a gente também percebemos que a pessoa apresenta problemas relacionados com a bexiga, dores de articulação e muito provavelmente tenderá a ter gosto por alimentos picantes ou salgados, em excesso. E analisando o quadro emocional, verificamos que essa pessoa tenderá a ser uma pessoa que apresenta muito medo e insegurança. Por quê? Porque é classificado no rim e bexiga. Certo? Então, quando a pessoa que estiver falando, você vai colocar isso no órgão e víscera, para você saber o que você vai fazer de tratamento. Super legal, né? Então, é assim que vocês vão fazer no final. E é muito show. Vocês vão separar todos os sintomas pelos 5 elementos e fazer o quê? Uma solução. Ah, eu tenho que tonificar o rim, eu tenho que sedar tal. Vocês vão entender isso no decorrer do curso. Tá? E é muito bom você entender isso. E olha que o nosso curso, se não é o único, é um dos raros que força o aluno a ter essa mentalidade pela medicina chinesa. Daí quando vocês forem um dia, por exemplo, para uma viagem para a China, o médico vai perguntar, olha, ele tem cabelo caindo, ele tem, por exemplo, ansiedade, ele tem isso e tem aquilo. O que você vai falar? Ele tem problema em tal, tal, tal. A gente pode sedar isso, tonificar isso e esse negócio. O médico vai falar, muito bom, mas a gente pode também fazer desse jeito. Ele vai dar uma opinião dele, porque está em pesquisa, está no hospital. A gente pode fazer desse jeito, esse negócio. Mas está certo a sua avaliação técnica. Entendeu? Por quê? Porque você está criando uma parte
de raciocínio lógico pela acupuntura. E eles respeitam muito isso, certo? Se você não tiver alguma informação referente a alguma pesquisa, esse negócio, eu falo, ó, a gente fez pesquisa, vamos fazer então diferente desse jeito, porque foi feito numa pesquisa. Entendeu? Ah, não, tudo bem. Então você já anota a pesquisa, você já tem, como se fala, um outro caminho que você pode fazer. Mas eu vou ensinar vários métodos para vocês terem um tratamento, entendeu? Lá, quando vocês tiverem, vai ser vai ser de coisas específicas, por exemplo, problemas específicos, esse negócio que vai ajudar. Mas na parte genérica, na parte, como se fala, específica do que a gente já tem da faculdade, foi feita a pesquisa e você já tem esse material. É muito legal. Então é isso que é o maior recompensa da nossa escola, é isso. Ensinar vocês e vocês serem a diferença no mercado. Tá? Alguma dúvida, pessoal? Alguma dúvida, pessoal? Não, né? É tudo muito novo para nós, professor. Mas foi muito bem explanado. Obrigada. Então, pessoal, deem uma lida em casa, tudo de novo, esse negócio para vocês entenderem, tá? A gente não tem prova normalmente, tá? As nossas provas é a partir da sexta aula, nós vamos ter sempre uma provinha de fixação de 10 perguntas de múltipla escolha, que é só para ver se vocês estão prestando atenção na aula, tá? Mas do resto, gente, como se fala, só vai ter uma prova no final, que é uma prova geral, que é para vocês, tá? Mas vocês vão tendo um conhecimento durante o curso, esse negócio. Então tá bom, pessoal. Tem alguma dúvida de mais alguma coisa? Esas aulas, ¿dónde se bajan esas aulas? Profesor, para eu obter essas aulas, onde eu vou para obter essas aulas? Que aula, Damaris? Acabei de dar aula para você. Da Mari. Essa aula fica gravada? Não. Entendeu? Ah, entendi. ¿Esa aula no fica grabada durante el día o ya acabó el aula y ya acabó? Não, acabou a aula, acabou. Ah, entendí. Ahí es todos los sábados por el mismo idem. Não entendi. Fala devagarzinho. Você falou? Todos los sábados vamos a hacer a aula. Não, eu y vou vamos passar. a entrar por el mismo. Não, é um Todos sábado. los sábados no, un sábado al mes, cuando você fale. Un sábado al mes por el mismo site. Isso. Eu vou passar para vocês, tá? Normalmente a apostila a gente passa uma semana antes, tá, da aula, tá? Para estar ajudando. Se eu não passar, me lembrem, tá? Mas eu vou passar para vocês o quê? O calendário essa semana, eu já passo para vocês o calendário de aula até o final do ano, tá? Entendi. Tá bom, obrigada. Eu vou passar o calendário no final do ano, tá? Então todas as apostilas vocês têm que ir baixando e guardando e vão estudando, tá bom? Tá. Tá bom. Mais alguma dúvida, pessoal? Por enquanto, Cláudia, da minha parte. Se aparecer dúvida, conforme eu marquei aqui no chat, eu vou dando para tirar na próxima aula, ok? Obrigada. Pode ser. Ou pode passar também, como se fala como chama? No WhatsApp, mas aguarda um pouquinho para me responder, tá? Semana que vem eu vou fazer uma cirurgia, pessoal. Então eu acredito que pelos 10 dias próximos eu vou depois de terça-feira eu vou estar meio complicado, tá? Tudo bem. Obrigada, viu? Então tá bom, pessoal. Eu vou estar encerrando então aqui. Muito obrigado por tudo. Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês me falem, tá? E a gente vai se conversando, tá bom, pessoal? Não se acanhem com nada, viu? Por favor.
Valeu, obrigado por tanto. Cláudio, posso só dar uma sugestãozinha, se possível? Pode. Quando tivesse naquela semana das aulas, quando precedeu o sábado da aula, mandar esse código para a gente baixar um material por uns 3 dias antes, para mim é importante. Quem está falando? E lendo o material é a Lúcia. Então, Lúcia, Ai, eu concordo acabei de com falar, isso. eu acabei de falar que eu vou fornecer uma semana antes. Isso, legal. Isso. Ai, melhor ainda. Caso Concordo. você nos fala, não vem que eu coloquei, por favor, me lembre. Eu vou passar o calendário eu vou passar, por exemplo, entre hoje e amanhã, no máximo segunda, o calendário até o final do ano para vocês, tá? Aí o que acontece? Quando chegar na época de novembro, quem tiver escala, esse negócio, quem tiver algum problema, eu vou fazer o calendário do ano que vem. Daí vocês têm que me passar, entendeu? Para me ver se eu consigo encaixar, tá? Lembrando que a gente tem um problema, tá? De feriado. Então, sem querer, algum feriado a gente pode perder, tá? Só para vocês terem ideia, tá? Entendeu? Mas a gente sempre vai tentar fazer de forma que vocês não percam o feriado, entendeu? Mas, eventualmente, se não tiver jeito, vai ter que perder um feriado, tá? Mas nesse caso, você vai para a aula ou postergar? Como é que vai funcionar? Não entendi. No feriado vai ter aula, se, por Não. exemplo, cair no feriado. Vai ter aula normal, você não vai nem participar nem postergar. Entendi. Não, entendeu? Só vai postergar se a gente for viajar para a China, levando os alunos. Tá entendendo? Tá legal. Entendeu? Fechou, obrigada. Então tá bom, então. Um abraço, pessoal. Bom final de semana. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada, um abraço a todos. Obrigado. Cláudia. Obrigada, tchau. Obrigada, tchau. Tchau.